Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 31 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário aprova indicação de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. Oposição e governo não chegam a consenso sobre a prorrogação da CPI do Cachoeira. Criação da empresa de planejamento e logística deve ser discutida hoje. E a presidência do Senado recebeu o relatório da comissão que propôs um novo pacto federativo. Agora, no Senado em Dia. O plenário aprovou várias propostas na sessão de ontem. Entre elas, a que prevê mais rapidez no tratamento do câncer pelo Sistema Único de Saúde e a que dá mais prazo para a Comissão de Reforma do Código Penal. Os senadores aprovaram também o nome de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. O plenário do Senado aprovou a indicação de Teori Zavascki ao Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro César Peluso, com 57 votos a favor e 4 contrários. O catarinense é ministro do Superior Tribunal de Justiça. A sabatina de Zavascki foi interrompida no dia 25 de setembro e retomada no último dia 17. Trata-se de um homem excepcionalmente competente, de uma capacidade reconhecida e de uma integridade a toda a prova. Fiquei muito bem impressionado pelo domínio das questões jurídicas, das questões constitucionais especialmente, pela sua cultura jurídica, a segurança com que respondeu e mais, uma coisa difícil de acontecer, ele não se esquivou de responder a nenhuma pergunta. Outro projeto aprovado pretende agilizar o tratamento dos pacientes com câncer. Após a confirmação do diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado no Sistema Único de Saúde em no máximo 60 dias. A senadora Ana Amélia, relatora na Comissão de Assuntos Sociais, comemorou a aprovação do projeto. Simbolicamente, ele está acontecendo praticamente no encerramento no Outubro Rosa das mulheres e dos homens vítimas de câncer. E eu queria, por isso, agradecer a Vossa Excelência a votação dessa matéria, a inclusão na pauta. E a Comissão de Reforma do Código Penal foi prorrogada em 20 dias úteis. Agora, o prazo para recebimento de emendas, que se encerraria no próximo dia 5, vai até 4 de dezembro. É uma matéria tão significativa, tão importante, que esperou durante 72 anos, que a ele foram acopladas mais de 120 leis. É preciso que a gente, para fazer um único disciplinamento, revogando todas essas leis, a gente faça isso com muita calma, com muita tranquilidade, para que a sociedade brasileira possa respeitar e aplaudir o trabalho feito pelos senadores aqui no Senado. Os líderes dos partidos que integram a CPI do Cachoeira se reuniram ontem para decidir por quanto tempo a comissão mista deve ser prorrogada. Governistas e oposicionistas concordam com a prorrogação, só discordam do tempo. A oposição quer mais 180 dias para investigar, pois acha que ainda é preciso quebrar sigilos de empresas ligadas ao grupo de Carlinhos Cachoeira. O governo defende a prorrogação por mais 48 dias. A reunião, que buscou consenso, não teve sucesso. Não tivemos acordo, não tivemos consenso entre os líderes. Por quê? Existe uma divisão clara. Existe um grupo de líderes que quer quebrar o sigilo das empreiteiras, ou melhor, das empresas laranjas que receberam dinheiro da empreiteira Delta. E, subentendido no prazo, existe outro grupo que claramente não quer quebrar o sigilo dessas empresas. O Congresso Nacional está abrindo mão da sua prerrogativa de investigar e nós vamos fazer um voto em separado, encaminhando para o Ministério Público tomar as providências. Sem acordo, a prorrogação dos trabalhos da CPI depende agora do recolhimento de assinaturas. A comissão tem reunião marcada para esta quarta-feira. O relator já adiantou que, se não for apresentado nenhum requerimento com o número necessário de assinaturas para a prorrogação, ele estará pronto para apresentar o relatório dele. Informações contundentes nós temos para apresentar um bom relatório. Aqueles que dizem que a CPI não trabalhou é porque não quiseram trabalhar, porque o que está dado aqui é que as oitivas não foram essenciais para o nosso relatório. A questão central é: quem quer analisar as informações que a CPMI tem, as informações estão lá e devem ser analisadas por aqueles que dizem que querem investigar.
Para prorrogar os trabalhos na CPI, são necessárias 27 assinaturas de senadores e 171 de deputados. A reunião de hoje está marcada para logo mais às 10h15 da manhã. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para debater a Política Nacional de Biogás. Audiência também na Comissão de Direitos Humanos. O tema é a questão racial na reforma do Código Penal. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos itens na pauta é o projeto que obriga empresas de transporte coletivo a orientar passageiros sobre a prevenção da trombose venosa profunda. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Muito bom dia, Dinalva. Bom dia, André. A responsabilidade pela investigação criminal de assaltos a bancos poderá passar das polícias estaduais para a Polícia Federal. É o que prevê dos projetos que estão na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a proposta apresentada pelo senador Eunício Oliveira, os assaltos a bancos passariam a ser considerados crimes contra o sistema financeiro e, portanto, sob a responsabilidade da Polícia Federal. Na reunião, os senadores também deverão sabatinar o general de Exército Lúcio Mário de Barros Góes. Ele foi indicado pela Presidência da República para ocupar vaga no Superior Tribunal Militar. André? Obrigado, Dinalva. Outras duas audiências públicas acontecem esta manhã no Senado. A Comissão de Educação faz a 5ª audiência da série que discute educação e federalismo. O tema do debate é Educação Básica, responsabilidade do governo federal? E as comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura fazem audiência pública conjunta. Em debate, o projeto que trata da gratuidade dos primeiros 50 kW mensais de energia elétrica para consumidores. O texto também estuda a implementação do sistema de pré-pagamento da energia. O governo pretende dobrar a malha ferroviária do país nos próximos anos. Foi o que afirmou ontem o presidente da Empresa de Planejamento e Logística, Bernardo Figueiredo, na comissão mista que faz uma análise prévia da medida provisória 576. A MP, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, criou a empresa para tocar projetos da União na área de transporte. O presidente da empresa reconhece que a malha ferroviária está defasada e diz que o governo vai investir 91 bilhões de reais para a construção de 10 mil quilômetros de estradas de ferro. Hoje nós temos um sistema ferroviário que 90% dele foi construído há mais de 100 anos, não sofreram qualquer processo de modernização ao longo do tempo, de forma que nós temos hoje de malha ferroviária realmente explorada e que opera em condições adequadas de prestar um serviço conforme o mercado deseja. Nós temos apenas 10 mil quilômetros efetivamente sendo utilizados e explorados. Então esse programa dobra a malha ferroviária moderna do país. A medida provisória 576 recebeu 62 emendas. O deputado Henrique Fontana apresenta o relatório final nesta quarta-feira. Para ele, a proposta original do governo impede o monopólio no transporte ferroviário. Esta separação entre a concessão da ferrovia e a operação de quem vai transportar passageiros ou cargas na ferrovia é uma inovação, insisto com a palavra, fantástica, que pensa o nosso país a médio e longo prazo. Ponto forte, fundamental da EPL, além de tudo, os projetos que você apresentou, é resgatar essa visão sistêmica do transporte, que é fundamental até para a redução de custos e melhoria e eficiência desse sistema. Depois da reunião, o presidente da Empresa de Planejamento e Logística disse que o anúncio do edital para a construção do trem-bala entre o Rio de Janeiro e Campinas, em São Paulo, vai ser adiado por 15 dias. O edital, inicialmente previsto para hoje, está sendo reformulado para acolher sugestões. Uma delas diz respeito à redução no tempo mínimo de experiência exigido das empresas interessadas em participar. Deve cair de 10 para 8 anos. A Comissão do Pacto Federativo, que reuniu especialistas para propor um novo equilíbrio fiscal entre União, Estados e municípios, entregou ontem o relatório dos trabalhos ao presidente José Sarney.
Foram 6 meses de trabalho. No relatório entregue nesta terça-feira, a comissão sugere 9 propostas legislativas e 2 emendas a projetos que já estão no Congresso. O foco é buscar um equilíbrio na divisão de recursos entre a União, estados e municípios. Chegamos a um federalismo predatório. Um federalismo em que há um conflito de atribuição de recursos. Um federalismo em que a União cria ônus aos estados sem a participação dos estados. O Fundo de Participação dos Estados é o tema mais urgente. Exige decisão do Congresso até o fim de dezembro. Preocupados com a discussão de novas regras do FPE, os governadores do Piauí e do Mato Grosso do Sul vieram ao Senado. Eles pediram ao presidente Sarney que as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que hoje ficam com 85% do fundo, não percam recursos. É importante que seja, sobretudo, valorizado os estados que estão em desenvolvimento, mas também aqueles que têm dificuldades, né? Ela tem que ser inversamente proporcional à questão da renda. A comissão sugere mudanças graduais para não gerar grandes impactos nos orçamentos públicos. No caso do FPE, propõe, a partir do ano que vem, manter os valores repassados aos estados em 2012 e redistribuir apenas os recursos excedentes que o fundo ganha com o aumento na arrecadação de impostos. Na divisão desse excedente, os estados mais pobres e com maior população receberiam mais dinheiro. A proposta de divisão dos royalties do petróleo é parecida: manter a arrecadação atual dos estados produtores e dividir os ganhos nas receitas dos contratos atuais e do pré-sal, de acordo com as regras do FPE. Ele faz com que se estabeleçam os critérios, alcançando a todos os estados e municípios, mas que a transição seja suave, alcançando tantos contratos já celebrados como contratos que venham a ser celebrados. O grupo sugere ainda que a União renegocie as dívidas dos estados para reduzir os juros altos fixados há mais de 10 anos, proibir lei federal que determine salários para servidores estaduais e municipais. Também propõe simplificar a cobrança do ICMS e uma alteração no Código Penal que torna crime a guerra fiscal, prática comum entre os estados de conceder incentivos nos impostos para atrair empresas. A pena prevista é de 1 a 4 anos de prisão. Para os especialistas, essas mudanças devem ser discutidas em conjunto. Se cada projeto desse for olhado isoladamente, você estabelece um conjunto de ganhadores e perdedores. Daí porque nós estamos apresentando em conjunto, porque há a possibilidade de compensações cruzadas, de tal sorte que um estado, eu perdi algo aqui, mas ganhei no outro. Esse estudo constitui, como eu disse, um subsídio valioso, que é um estudo muito amplo, e essa comissão viu de uma maneira global o problema da federação. E, portanto, ela é importante por esse fato. A comissão ainda vai trabalhar em uma proposta para dividir os royalties da mineração e em uma lei para todo o sistema federativo brasileiro. 8 projetos sobre o Fundo de Participação dos Estados já tramitam em conjunto no Senado. Segundo o líder do governo, ainda não há acordo sobre eles. Nessa terça-feira, um dos relatores das propostas disse que é possível aprovar a matéria dentro do prazo estabelecido pelo Supremo. Essa matéria não é uma matéria que cabe um pacote pronto. Aliás, a última matéria que nós votamos aqui, assim, sem esse tipo de acordo entre os diversos estados, ela terminou se arrastando bastante. Eu me refiro aos royalties do petróleo. Então, no FPS, se a gente não encontrar uma linha de consenso, a gente pode ter problemas. E o meu desejo é exatamente buscar essa unidade para a gente aprovar. Nós temos até 31 de dezembro para fazer isso, mas o prazo que nós estamos dando ao Senado aqui é até o final de novembro, para permitir que no mês de dezembro a Câmara dos Deputados possa apreciar a matéria. É preciso avançar, mas não há consenso na casa. É preciso compreender-se claramente que terá que haver, em algum momento, uma disputa no voto. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.